graça, ele teve que ir correndo lá, então estou participando aos irmãos aqui e também a ausência do nosso pastor que está lá na Assembleia de Deus, Ministério Despertando Vidas, na nossa congregação em Bangu. Amém? Tendo dito isso, Apocalipse, capítulo de número 1. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Vamos ler um pouquinho, até o versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, quando dizia, o que vês, escreve num livro, e envia-o a 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio desses castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de umas vestes comprida, cingida pelo peito com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Amém? Podem vos assentar. Para a nossa introdução, vale a pena a gente fazer menção a respeito deste homem, João. Sabemos muito bem que João, ele mesmo é o autor ou quem escreve o livro de Apocalipse. João, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago. O seu pai, Zebedeu, era um empresário de um ramo da pesca, e João trabalhava com ele, assim como seu irmão também. Nós vamos observar que às margens da Galileia, lá estava ele, ajudando e auxiliando ao seu pai no serviço da pesca. Antes de seguir a Jesus e ser um dos discípulos de Cristo, nós vamos observar na palavra de Deus que este João era discípulo de João Batista. Todavia, quando ele vai ter um encontro com Cristo Jesus pela primeira e segunda vez, ele abandona tudo, ele larga tudo para seguir ao Mestre. Ele seguindo a Cristo, Cristo observando a postura dele, vai não somente ele, mas também observando a postura do seu irmão Tiago, ele vai apelidá-los de Boanerge, ou seja, devido ao seu temperamento muito forte, uma pessoa meia rude, Jesus vai apelidá-los de filho dos trovão. Porém, nós vamos observar que, com o perpassar do tempo, houve-se, pois, a necessidade de João ser repreendido por volta de 3 vezes pelo Mestre, a respeito da sua postura. Lá no livro de Lucas, capítulo 9, no livro de Marcos, capítulo 9, e no livro de Marcos, capítulo 10. Jesus vai chamar a atenção, devido a esse temperamento forte de João, Jesus vai chamar a atenção dele também, o repreender um pouquinho, E ele vai aprender com Cristo. E com o passar do tempo, nós vamos observar que, ainda assim, Cristo, exercendo o seu ministério aqui terreno, nós vamos ver a postura de João sendo mudada. João, ele vai sofrer uma verdadeira transformação, uma metanoia. Agora, esse que antes era chamado filho do trovão, agora ele é chamado o discípulo amado. Ao mesmo que outrora tinha aquele temperamento muito forte,
Agora, é o mesmo que, no dia da ceia, ele reclina a cabeça no peito do Mestre. É o mesmo também que permanece fiel até o final, quando Cristo está sendo crucificado, quando todos o abandonam. E, por consequência disso, ele, então, recebe uma das instruções do Mestre Jesus Cristo, de que ele teria uma responsabilidade de cuidar da mãe de Cristo Jesus, Maria. Fato esse que, pelas evidências, vamos perceber que ele cumpre essa função com louvor e assim por diante. Todavia, nós vamos observar que após a ascensão de Cristo no livro de Atos dos Apóstolos mesmo, vai ter uma grande relevância e representatividade muito gigante para a igreja. João se torna uma das colunas, uma das lideranças. E com o passar do tempo, ele sai de Jerusalém, porque ele não fica estático em Jerusalém. Ele agora passa a residir em Éfeso, aonde que ele vem a acolher, discipular, pastorear e supervisionar as igrejas, sendo uma das pessoas extremamente relevante para o avanço e a expansão da igreja primitiva. Todavia, nós vamos perceber que esse período que João ele está vivendo, não somente João, mas esse período em que os cristãos estão crescendo, a igreja primitiva, é um período onde que nós, estudando na escola bíblica dominical, vamos perceber que era um período onde que estava sendo governado pelo Império Romano. Agora, quem está assumindo o governo de todo o Império Romano é um homem extremamente endemoniado chamado Domiciano. E nesse período nós vamos observar que Domiciano, ele agora passa a perseguir de uma forma muito intensa os cristãos. Ele passa a forçar de uma forma bem ferrenha, de maneira com que muitas pessoas negam a fé, mas ainda tem aqueles que permanecem e perseveram em todo o tempo. Todavia, nós vamos perceber que, movido pela ambição, esse imperador chamado Domiciano, ele intitulava-se como um Deus, Dominus et Deus, ou seja, ele mandava a todos proclamar e dizer, Domiciano é um Deus. E lá em Éfeso, aonde que João residia, ele mandou fazer uma estátua. A estátua do imperador Domiciano está lá. E aí, então, agora a ordem era que todo o povo, ao passar perante as estátuas, ou a passar perante aos imperadores, deveriam até mesmo se reverenciar e prestar um culto a esses imperadores. É uma ordem agora, e é uma ordem generalizada. O povo precisava adorar os imperadores como um Deus. Eles eram considerados como um Deus. Só que aí tem um porém. Esse povo, aleluia, aonde que passava, se prostrava para adorar aquela estátua, não tinha todo mundo, não era um total, não era uma completude, porque existia alguém que era fiel à palavra do Senhor e entendia que somente um deveria ser adorado. E a tradição vai nos mostrar e vai dizer isso, que certa vez João passou lá e não adorou, se recusou, ou seja, ele se recusa a prestar culto aos imperadores. Fato é que acontece o que, irmãos? Agora João, ele é denunciado, apontam a atitude de João. Aí vão dizer as histórias, eu não vou me prender à tradição dessa história, porque não está na Bíblia e não tem essa evidência, mas alguns vão dizer, Tertuliano, cerca de 200 anos depois dessa história, ele vai dizer que por consequência disso, João vai ser lançado num tacho de óleo fervente, vai sair intacto. Eu não vou me prender a isso, mas o que me prende é o quê? É que devido à postura de João permanecer fiel ao Senhor, ele vai ser lançado cativo, exilado lá numa ilha chamada Pátimos. Ou seja, João, por causa da sua postura, João, por causa da sua perseverança em testemunhar o nome do Senhor, ele resolve negar todas as ordens do Império Romano de que deve prestar culto a eles de maneira nenhuma. João entende que somente um deve ser adorado. João entende que somente um deve ser adorado, e esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Ele é lançado lá na ilha de Pátimos. Segundo a tradição, nós vamos entender, e aí já, devido às suas evidências fidedignas, João já era idoso, com cerca de 90 anos de idade. Ele, então, com toda
essa idade, já idoso, ele vai para uma ilha chamada Patmos. Que ilha é essa? É uma colônia penial romana, já nas margens do mar Egeu, marcado por rochas vulcânicas, grandes cavernas, poucos recursos naturais e pouca água. Aquelas pessoas que eram lançadas lá eram considerados como criminosos ou opositores ao governo do Império Romano. Eles não tinham recursos nenhum para receber, conforme esses prisioneiros hoje estão nas cadeias, nos presídios, recebendo comida da melhor qualidade. Não, eles precisavam correr atrás dos seus sustentos com toda dificuldade. Agora imagina só João, com 90 anos de idade, por não negar a fé ao Senhor agora, precisando beber um copo d'água, e tem pouco tipo de recurso de água ali, porque o lugar era apertado, cerca de 32 mil metros quadrados, era uma ilha pequena, e ali tinha muitas pessoas criminosas, e aí, devido à cultura, segundo as histórias vai nos dizer, o Império Romano tinha uma cultura de apontar e denunciar o crime daquela pessoa através de uma placa que era colocada em seu peito ou então nas suas costas. As pessoas que eram criminosas para o Império Romano tinham a sua placa escrita o porquê que ele agora está condenado pelo Império Romano. Então eu acredito que isso aconteceu com João. Imagina um idoso de 90 anos de idade com uma placa em seu peito ou então nas suas costas. Eu começo a imaginar através de Apocalipse capítulo 9, o que está escrito nessa placa, evangelista Reinaldo. Sabe o que está escrito? Aleluia, ele está sendo condenado, mas ali está escrito pregador da palavra de Deus, ou então está escrito testemunha viva. Alguém vai observar aquele já ancião, aquele idoso andando para lá e para cá, exilado, aí alguém vai fofocar e dizer, o que esse idoso está fazendo aqui? O que levou esse maluco a estar aqui, andando para lá e para cá, sem recursos nenhum, agora sendo um prisioneiro, sem condições alguma, ele vai morrer aqui, o que está acontecendo? Aí um outro vai cutucar e vai dizer, você não sabe ler em latim não? Olha lá o que está escrito, pregador da palavra de Deus, testemunha viva de Cristo Jesus, não negou a fé de maneira nenhuma, aleluia, e isso não era motivo de vergonha, porque muitos dos criminosos, ao usar aquela placa, talvez ficavam envergonhados de cabeça baixa, mas eu começo a imaginar João com a vontade de erguer aquela placa e falar, eu carrego isso aqui com muito orgulho e não vou negar a minha fé de maneira nenhuma. É essa postura que a igreja precisa ter nos dias de hoje. Não nego a fé de maneira nenhuma. Meus amados irmãos, é dentro desse contexto que João vai escrever aqui, no capítulo 1, versículo 9. Olha o que João vai dizer, eu, João, já idoso, com 90 anos de idade, também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Em outras traduções que eu preciso, que eu até prefiro, eu sou companheiro na tribulação e no reino, na paciência de Jesus Cristo. Estava lá na ilha chamada Patmos. Aleluia. Mas o que chama a minha atenção aqui é a palavra tribulação. Essa referência aqui que João está utilizando é muito importante, porque João está revelando como é que está a sua vida aqui agora, nesse exato momento. João está trazendo menção dessa palavra tribulação, que no grego é tnipsis, que significa pressão, aperto, ou seja, significa literalmente alguém sendo pressionado ao ponto de perder o fôlego. Naquela linguagem, naquele tempo, utilizava-se essa palavra tnipsis como forma, de verdade, literalmente colocando uma pedra bem pesada sobre o peito de um indivíduo, fazendo ele confessar o seu crime, ou então, se não confessa, vai morrer. João está dizendo, eu estou passando por uma tribulação, eu estou sendo agora espremido, eu estou apertado, meu aspecto mental e físico já não aguenta mais, estou sofrendo, mas é pela palavra do Senhor, eu não vou desistir de maneira nenhuma. Podem até se levantar, pode botar pedra pesada sobre mim, pode me sufocar, pode me estrangular, eu posso passar o que for, mas eu não vou negar a minha fé, eu não vou negar ao meu Deus, eu permaneço aqui estático, eu permaneço firme de pé, porque eu creio no meu Deus, eu sei que Ele pode fazer muito pela minha vida, aleluia. O que Deus está nos mostrando aqui e trazendo como lição? Você pode passar por um aperto, você pode ser estrangulado, você podem até colocar uma pedra de 1 tonelada sobre você, mas você precisa confiar naquele que pode te socorrer e te livrar de todo dano e de todo mal, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplicando aqui, nós vamos perceber, meus amados irmãos, que
Alguém vai imaginar que é o último ciclo, é o último instante de vida de João. João está na ilha de Pátimo e ele está lá para morrer, irmãos. Eu já quero antecipar aqui e concluir a mensagem. E volta rapidinho. João não morre lá. Porque quem determina a história do homem e da mulher de Deus é o Deus Todo-Poderoso. Alguém vai dizer que João vai morrer? Não, João não morre lá. João vai voltar para Éfeso. Aleluia. E glorificar o nome do Senhor lá em Éfeso. Pronto, vamos voltar novamente já. Eu já dei o spoiler do final. Jesus. Quando jogaram João lá em Pátimo, irmãos, estavam cortando de João, meu pastor, todos os seus relacionamentos. João idoso, tinha pessoas que o seguiam, pessoas que aprendiam com ele, pessoas que estavam com ele, como por exemplo, os pais da igreja vai trazer menção de que tinha uma pessoa que era seguidor dele, que tinha uma relevância, que foi considerado um pai da igreja, chamado Policarpo de Esmirna. Um homem que aprendeu com João, e posteriormente foi fazendo discípulo. E assim vai, a igreja vai crescendo, 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 porque tem seguidores. João tem pessoas ao seu lado, o auxiliando, mas quando coloca João lá na ilha de Pátimo, estão cortando todo o relacionamento de João. Bota João lá e fala, João, agora você está sozinho aqui, João. Não tem mais ninguém para te ajudar. Porque tem uma grande extensão de mar proibindo, impedindo as pessoas de chegar até você. E se conseguirem chegar, tem uma grande porta aqui na ilha de Pátimo. Ou seja, o relacionamento horizontal de João acabou. Não tem ninguém, não tem um amigo fiel que está ali lado a lado com João. Está sozinho, João está sozinho agora, é verdade. Não tem ninguém de forma horizontal. Relacionamento horizontal. Você já está percebendo o que Deus está falando aqui. Aleluia, glória a Jesus. Quando eu entrei por essas portas, foi falado, achei um bom amigo, Jesus o Salvador, aleluia, glória a Jesus. Sabe o que significa isso? Cortaram o relacionamento horizontal de João, não tem ninguém para chegar, mas não conseguem cortar um relacionamento vertical, aleluia, glória a Jesus. Estão impedindo alguém de chegar até João pelo mar, não vão conseguir entrar na terra, não vão conseguir passar por essas portas, mas uma coisa eu tenho a certeza e a convicção, que o amigo fiel verdadeiro, aquele relacionamento vertical, aleluia, ele vai chegar até João, aleluia, e ninguém pode impedir a presença dele. Ou seja, o nosso amigo verdadeiro e fiel já está aqui. Ele não veio de forma horizontal, ele veio de forma vertical. Ele está aqui em nosso meio para falar conosco. Não temas, porque eu sou contigo. Não te espante, porque eu sou teu Deus. Eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou Podem até cortar o relacionamento, mas eu sou o teu verdadeiro amigo. Deus nesta noite está dizendo, eu sou o teu amigo. Você está pensando que o dinheiro é teu amigo, né? Não, eu sou o teu verdadeiro amigo. Você depositou a confiança no seu trabalho. Não. Eu sou o teu verdadeiro amigo. Confia em mim, confia em Cristo Jesus. Oh, meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus. O sistema romano, sabe o que eles queriam fazer? Colocar um ponto final na história de João. O sistema romano, aleluia, o Império Romano estava colocando um ponto final na história de João e dizendo, João, daqui você vai morrer sozinho. Você é um sozinho, pobre coitado. Está vendo aí o que está acontecendo com você? Olha o porquê e o que te levou a fazer isso. Vale a pena você ser pregador da palavra? Vale a pena você sair para pregar a palavra? Olha você sozinho aí, João, agora, olha como é que está a tua situação, olha como é que está a tua condição, olha o que está na tua placa, olha o que você está carregando, você está sem recursos, não tem nada, mas aí Jesus, ele resolve falar uma coisa, eu vou lá visitar João agora, eu vou lá visitar o meu servo, eu vou lá, e sabe o que chama a minha atenção aqui, meus amados irmãos, é que o Império Romano não vai impedir de maneira nenhuma, o nosso Jesus Cristo, ele não precisa pedir autorização de maneira nenhuma, a ninguém, ele não precisa comunicar a ninguém para onde que ele vai, ele não precisa falar nada, ele simplesmente chega, porque a ele pertence o poder, e nesta noite o Senhor está dizendo, eu vou visitar a tua Pátimo, não é aqui não, mas talvez a tua Pátimo é a tua casa que está bagunçada, o teu trabalho, alguém que está te perseguindo, o Senhor está dizendo, eu vou visitar a tua Pátimo agora, e não vou pedir autorização a ninguém, simplesmente vai chegar, a tua casa como é que está? Ele já está lá, nesse exato momento visitando a tua casa, trazendo libertação, salvação, cura, libertação, porque a ele pertence o poder, a honra e a glória para todo sempre.
O verdadeiro amigo vai aonde que as pessoas dizem que é impossível, ele vai aonde que era a tua história no passado. Por isso que eu me motivo sempre a pregar a palavra, presbítero Luiz Carlos. Por isso que nós precisamos ir sim às cracolândias da vida, aos centros de tudo quanto é tipo de coisas que é profana. Vamos lá, porque o nosso amigo vai lá para resgatar a pessoa. Outrora ele me resgatou, ele te resgatou também, e o nosso amigo, ele tem poder para ir lá. Nós precisamos confiar. Talvez nós estamos dizendo é impossível, não vai dar, não tem condições, mas o nosso amigo está dizendo, eu tenho poder para chegar lá, e ele está entrando nessa ilha de Pátimo agora, e o Império Romano não vai impedir. É poder no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Hoje o nosso Senhor Jesus Cristo vai visitar Pátimos aqui nesta noite, sem aviso prévio, sem pedir autorização, sem marcar nada na agenda. Ele simplesmente vai chegar de forma inesperada e vai trazer a solução para os nossos problemas. Oh, aleluia, glória a Deus. Outra coisa que chama a minha atenção aqui, irmãos, no capítulo 1 ainda, é que quando o amigo fiel chega lá, João, ele vai relatar que ele ouviu uma grande voz como de trombeta. E ele vai ouvir uma voz que está dizendo para ele, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Imagina agora este amigo chegando até João e dizendo para João, João, o Império Romano disse que você não iria pregar mais, João. O Império Romano colocou um limite até você, dizendo que você não vai escrever mais nada, João. O Império Romano está dizendo que acabou o teu ministério e você não vai exercer mais nada na igreja, João. Deus está falando aqui. O Império Romano está dizendo que você precisa entregar os cargos da tua vida ministerial, João. É, João, o Império Romano disse que acabou para você, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é o Império Romano, não é ninguém, não é diabo, não é demônio, não é capeta, não é ninguém que determina as coisas na sua vida, sou eu, o Senhor, que determina aquilo que deve ser feito. Então, João, esteja preparado, sabe por quê? Porque eles tentaram colocar um ponto final na tua história, mas eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso, que vou tirar esse ponto aqui e vou colocar uma vírgula, e assim digo eu, Senhor, a história continua, a história continua, a história continua. Receba poder da parte de Deus para dar continuidade à história do ID. Aleluia, e pregar a palavra. João, pregue a palavra, João. Não pare de pregar, João. Você tem uma grande responsabilidade na terra, João. Estão dizendo que já acabou, já não dá mais, mas eu, o Senhor, digo, você vai continuar. E como forma disso, pegue agora uma pena com tinta e comece a escrever aí. Mas pode ficar tranquilo, João. Não fique preocupado não, porque você vai continuar pregando, mas você vai pregar aquilo que eu determinar que deve ser falado. Então fique tranquilo, porque se eu mando você falar, você não precisa nem fazer esboço. Lá vai o primeiro esboço aí. Escreve, João, ao anjo da igreja de Éfeso, eu sei das boas obras que há em ti, eu me alegro no teu trabalho, eu sei que vocês são pacientes e que não pode sofrer o mal, provastes que me são fiéis, apartaram a mentira de ti, sofreste incansavelmente, são pacientes, trabalhaste pelo meu nome, tenho porém contra ti, ó anjo da igreja de Éfeso, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra de onde vocês caístes e arrepende, porque senão eu virei até a ti e tirarei o castiçal se vocês não se arrependeram. Mas tem uma coisa ainda, conclui a mensagem, quem tem ouvidos ouças o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer darei a árvore da vida que está no paraíso do Senhor. Pregue, João, pregue a igreja de Esmirna dizendo, diga que eles permaneceram fiel e por consequência disso eles vão receber a coroa da vida. Pregue para o anjo da igreja de Pérgamo dizendo, permaneçam fiel, sofre, aleluia, não tolere dos falsos ensinos que está acontecendo lá. Se vocês vencerem isso, haverá uma preda branca e um nome gravado em vossas vidas. Pregue também para a igreja de Tiatira e escreve dizendo, continuem crescendo em obras,
mas vocês estão tolerando Jezabel e a imoralidade, mas aos que vencerem, darei autoridade sobre as nações. Imagine agora João recebendo todas essas palavras e escrevendo. Imagine João agora, aleluia, nesse particular, aleluia, pastor Edivaldo dizendo, uau, olha que palavra maravilhosa. Aí Jesus vai dizer, não acabou não, João, são 7 igrejas que você precisa pregar. O Império falou que você não vai pregar mais, você vai pregar para 7 igrejas, 7 agendas aí para você, aleluia, bem bonitinha, não precisa se preocupar com a oferta não, porque eu sou o Senhor que garanto a tua vida. Escreve agora a igreja, aleluia, de Sardes, dizendo, despertam, despertam, espiritualmente vocês estão mortos, mas se vocês se despertarem, há uma promessa de vestes brancas para vocês, e jamais vão riscar os vossos nomes do livro da vida. Escreve também para a igreja de Filadélfia, que eles, aleluia, permanecem fiel, e assim digam para ele, eu venho sem demora, aleluia, e vocês serão coluna do santuário de Deus. Mas tem um problema aí, João, escreve também para a igreja de Laodiceia. Sabe o que está acontecendo lá? Eles precisam ser fervorosos, eles estão mornos, mas se eles mudarem essa postura, aleluia, sabe o que vai acontecer com ele? Eles vão se assentar no trono do Senhor. Oh meu Deus do céu, imagina João recebendo essa mensagem agora e dizendo, eu vou pregar, o Império Romano não vai me pedir de falar isso aqui não, os bolsos já está pronto aqui, eu estou fresquinho, só esperando o contato para pregar lá a mensagem, eu não preciso receber a ordem, e tema já chegou da parte do Senhor, aleluia. Sabe o que Deus está mandando dizer para nós? Esteja pronto e atento a tudo aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. Você vai continuar o teu ministério, você não vai parar, e Ele vai garantir a tua caminhada. João, ele não somente ouve, mas sabe o que acontece com João? Ele vê, e aí o negócio aperta, porque João, quando ele ouve a voz daquele que está por detrás dele, ele ouve a mensagem, tá? Mas quando ele vira para ver, irmão, acontece que nós acabamos de ler aqui, quando ele observa, ele viu 7 candeeiros de ouro, mas no meio deste candeeiro, ele vê um que é semelhante ao Filho do Homem. Isso alegra muito a minha vida, irmãos. Isso regozija o meu coração. Eu estava falando em línguas estranhas hoje à tarde, lendo isso aqui. Sabe por quê, irmãos? Não estava nem isso, eu até coloquei depois que eu estava lendo aqui mais uma vez. Aleluia, sabe o que acontece aqui? Esses 7 candeeiros de ouro representam as igrejas. Sabe o que está acontecendo? Jesus, aleluia, João, quando ele vira, ele vê 7 candelabros de ouro, mas ele contempla um semelhante ao Filho do Homem no meio da igreja. Ele não está no final, né? Ele está no meio da igreja, das 7 igrejas, ele está no meio da igreja, passeando para lá e para cá. E quando ele está no meio do ambiente, aleluia, meus irmãos, ele não vem para fofocar, ele não vem para condenar, ele não vem para bater, ele não vem para destruir, ele vem para trazer bênção. E Jesus nesta noite está no nosso meio, aleluia, e quando ele está no nosso meio tem cura, tem milagre, tem salvação, tem bênçãos, aleluia, tem alegria no Espírito. Jesus está aqui no nosso meio, ministério despertando vida, Jesus passeia no nosso meio, Jesus está conosco em todos os momentos, glória a Deus. É tão bom saber que Jesus está no ambiente, é tão bom sentir a presença desse Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, ele vai contemplar tudo isso, aleluia, João vai contemplar aquilo que está acontecendo, e nós acabamos de ler aqui, João vai observar agora Cristo. Agora o que chama a minha atenção, aleluia, é que outrora João vai observar o Cristo encarnado. Depois ele vai contemplar também o Cristo transfigurado. Depois ele vai contemplar o Cristo ressurreto. Agora João está tendo privilégio, sabe porque ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel, e isso vai acontecer conosco também. João contempla o Cristo glorificado. Tem promessa para nós. Se você permanecer fiel, não negar ao Senhor, também você vai contemplar esse Cristo glorificado. Em um determinado momento, em breve, isso vai acontecer. Oh, glória! Ao vê-lo, meus amados irmãos, João cai como morto. Irmãos, um homem de 90 anos de idade. Pode parar. Porque hoje nós temos um hábito e um costume de ficar censurando postura. Às vezes, eu falo isso para os irmãos. Só você entende aquilo que você está passando. E só você vai reagir àquilo que, uma mensagem, aquilo que Deus falar para você. Eu costumo ensinar isso para eu ensinava isso, eu costumo falar isso, eu falei isso recentemente no seminário, falando que nós somos pentecostais, dando aula sobre o movimento pentecostal. Muitas pessoas censuram e criticam a postura
dos irmãos que são pentecostais. Mas, irmãos, não estou aqui voltado para um campo de futebol, mas imagina agora um torcedor observando o seu time. É um exemplo que veio. Quando o seu time faz o gol, tem duas pessoas. Eu sou uma pessoa comedida, mas o Ivanildo é uma pessoa extremamente extravagante. Ele vai pular. Se o time dele fez um gol, eu vou ali, ó, e vou falar, obrigado. Mas o Ivanildo vai pular e vai saltitar. Às vezes, você está precisando ouvir tanto a voz do Senhor, que Deus fala de uma forma tão profunda ao teu coração, que você vai reagir de uma forma que as pessoas vão observar e vai falar, que loucura é essa? Pare com isso em nome de Jesus. João, com 90 anos de idade, caiu como morto. Vai você censurar um negócio desse? É só você e Deus que sabe aquilo que você está passando. As experiências que você está vivendo, eu não estou vivendo, não. Então, quem sou eu para estar apontando a tua postura? Se você quer pular no poder, pode pular. Se você quer falar em línguas estranhas, quer dar glória a Deus alto, quer se ajoelhar, faça. Mas faça tudo para a glória de Deus. Ele cai como morto, mas aí ele vê alguém o tocando. Oh, irmão, aleluia, tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração, né? Ele vê alguém o tocando, aleluia, e dizendo, não temas, João, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Olha o que Jesus vai dizer para João agora, irmão, eu fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, assim seja, João. Eu tenho a chave do inferno e da morte, João. Sabe o que Jesus está dizendo para João? João, eu venci, João, eu estou vivo, João. Aleluia, glória. João, você observou as histórias desses homens extremamente relevantes na terra, de Faraó, de Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, né? Que se achava o prepotente, o arrogante. Ele morreu, João, cadê ele? Não está mais vivo. Você observou o Ciro da Pérsia, também fez arruaça, mas morreu, não conseguiu ressuscitar, João. Aí você vê o Alexandre o Grande fazendo a sua expansão com todos os seus generais celestes, né? Ptolomeu, Cassandro, Lisandro, esses homens relevantes da Grécia, eles morreram também e não ressuscitaram, João. Aí você vê os imperadores, esse Domiciano, João, pode ficar tranquilo. E tem uma coisa que eu vou deixar bem claro para você, João, preste atenção, você com 90 anos de idade, você não vai morrer primeiro do que Domiciano, Domiciano vai morrer primeiro, e eu estou aqui vivo, João, eu vivo para todo sempre, João, ou seja, a morte não conseguiu me deter, eu estou vivo, nós estamos diante de um Jesus Cristo que vive, nós falamos com Ele hoje, aleluia, de manhã, de tarde e agora, Ele está falando conosco, o nosso Senhor vive. O que alegra o meu coração, pastor Gumercino, é que nós não estamos dentro de um santuário, aonde que tem uma estátua de um Cristo, com cabeça baixa, com uma coroa, como se tivesse derrotado, porque nós servimos a um Deus, aleluia, que está vivo, 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 e Ele manda dizer que tem a chave do inferno e da morte. A morte não tem poder para deter o seu povo, o inferno não tem poder para deter a sua igreja. Nós vamos vencer também para todo sempre, aleluia, com Cristo. Fique tranquilo, João, porque eu estou vivo, aleluia, glória. Aí nós vamos entrar numa dimensão terrível para terminar. Aí nós vamos adentrar ao capítulo 4 do livro de Apocalipse. João, você pensa que acabou, João? Não acabou, não. Continua a história, João. Você pensa que vai parar de pregar, João? Não é só para eles, não. Agora você tem uma mensagem profética. A mensagem que eu mandei você escrever era doutrinária, para repreendê-los, adverti-los. Agora você vai trazer uma mensagem profética. Mas é uma mensagem mesmo que vai abalar. Você precisa escrever para o meu povo o que vai acontecer no futuro. Eles estão muito preocupados. Mas você precisa relatar isso aí para assegurá-lo de que tudo vai ficar bem no final. Escreve, João. Escreve aí. Aí a Bíblia vai dizer que o nível vai mudar. O nível da revelação agora vai mudar, vai intensificar mais, irmãos. O negócio vai ficar mais estreito aí. Aleluia. E aí a Bíblia vai nos dizer que João, quando ele para... Irmão, isso aqui também é maravilhoso. Porque quando ele para de olhar para Patmos e resolve mudar a sua visão, quando ele olha para o céu, irmão,
Porque enquanto ele está olhando para a terra, para Pátimos, ele não está contemplando as portas do céu aberto, mas aí chega um momento, Apocalipse capítulo 4 vai mostrar isso aqui. Ele vai virar e vai olhar para o céu. E quando ele olha para o céu, ele vê uma porta aberta. E não somente uma porta aberta, pastor. O céu está aberto também. E ele ouve uma voz dizendo, sobe aqui, João. Aí o negócio estreita. João, ele vai arrebatado agora, até os céus. João, ele contempla coisas maravilhosas. Capítulo 4 de Apocalipse vai dizer que João, de imediato, quando ele contempla um trono. Mas esse trono não está vazio. Tem alguém assentado no trono. Trono, quando está sem lugar, sem ninguém para sentar, é bagunça, é ruaça. Mas o trono tem alguém assentado. Não preciso nem dizer quem é. Nem vocês conhecem muito a Bíblia. E ao redor desse trono, 24 anciões assentados, com vestes brancas como a neve, lã, coroa na cabeça. Do trono saía relâmpagos e trovões. E diante deste trono, um mar de vidro como se de cristal. E ao redor do trono, 4 seres viventes. E o que chama a minha atenção aqui é a postura desses seres viventes. Eles não paravam de maneira nenhuma, sem se cansar. João vai relatar, dia e noite, ininterruptamente, esses 4 seres estão cantando diante do trono do Todo-Poderoso, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que há de vir. Irmãos, nesse momento em que eles estão andando para lá e para cá e dizendo, Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, de maneira nenhuma os 24 anciões vão ficar sentados. A roupa está branquinha, né? Talvez até passadinha. Eles, não vou ficar de perna cruzada. Imagine agora um dos anciões falando, eu vou ficar aqui observando os seres viventes, cantando, dizendo, Santo, Santo, e eu vou ficar aqui parado, sem adorar, de maneira nenhuma. Eu vou adorar, e eu quero convidar todos vocês também a adorar comigo. Vamos embora! O que você vai fazer? Eu vou me ajoelhar diante do Todo-Poderoso. Eu não quero saber se vai amarrotar a minha roupa branca. Eu não quero saber de nada. Eu vou cantar também. Aí a Bíblia vai dizer que eles lançavam a coroa diante, aleluia, da presença do Senhor, irmãos, e começaram a cantar também, dizendo, digno és o Senhor de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram tudo criado. Aí agora, imagine só os serafins dizendo, Santo, Santo, Santo. E aí, agora, os 24 anciãos se prostrando, lançando a coroa. Porque para que coroa? Diante de um Deus Todo-Poderoso. Joga a coroa para lá, aleluia, e começa a adorar a Deus na tua simplicidade. Aí começou aquele barulho de glória a Deus e aleluia, de uma forma, é assim que acontece com o povo pentecostal, aleluia. Enquanto os 24 estão dizendo, Santo, Santo, os anciões estão dizendo, digno és o Senhor de receber poder e honra e glória, aleluia, porque criaste. E aí começou aquele movimento maravilhoso, aleluia, e o nome do Senhor está sendo adorado. Aqui no capítulo 4, o Senhor está sendo adorado por a sua criação. É o Deus Pai que está recebendo a adoração. Agora, nós precisamos adentrar no capítulo de número 5, porque alguém também precisa ser adorado, aleluia, e este alguém você já sabe quem é. Nós já estamos adorando Ele aqui, Ele também precisa receber a adoração, aleluia, da parte dos seres angelicais. Oh, glória! Aí quando chega no capítulo 5, irmãos, depois desse culto pentecostal maravilhoso, aonde que os 24 anciões estão se prostrando, jogando coroa, e os seres viventes estão cantando, dizendo, Santo, Santo, Santo. Aí dá uma pausa, aí ele vai agora para um outro advento, e ele observa agora, aquele que está assentado, segurando um livro, escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Eu já quero adiantar aqui, irmãos, que na cultura romana, eles precisavam, para atestar um testamento, eles precisavam pegar 7 testemunhas, com 7 anéis e selar. 7 testemunhas selar esse documento. E somente o herdeiro legítimo que tinha autorização para abrir esse testamento. E aqui Jesus, já falei, não adianta. Eu não sirvo para ser autor de novela.
que acontece? Aquele que está assentado, graças a Deus, né? Glória a Deus. Aquele que está assentado no trono, segurando agora o livro, ou o rolo, escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Está assentado. E aí, João está observando. Eis que naquele exato momento, um anjo poderoso e forte, ele se apresenta e brada: quem és digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos? Há um silêncio no céu agora. E aí João vai relatar que ninguém no céu, ninguém na terra e nem debaixo da terra, eles ousaram a fazer isso. Eles não podiam abrir o livro. Eles não tinham condições de ler e ao menos olhar para este livro. Aí, de uma forma repentina, sabe o que acontece? João, ele começa a chorar. De uma forma incompulsível, ele começa a chorar. Mas aí, meus irmãos, João está chorando. Eis que um ancião. Mas aqui, permita-me dizer aqui. Nós precisamos entender o porquê que João está dizendo isso aqui. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém debaixo da terra, porque o Senhor Jesus Cristo já tinha sido ressuscitado. Ninguém na terra, porque ele já tinha subido aos céus. Ninguém no céu, porque o Cordeiro ainda não tinha sido revelado. Então ainda ele não se revelou. Mas aí João está chorando. Por que João está chorando? Porque agora é o fim da história da humanidade. Esse livro agora nós sabemos que é a história da humanidade. Sem alguém tirar o selo e não revelar aquilo que vai acontecer, a humanidade está fadada ao fracasso e à derrota, porque não vai ter justiça e juízo de Deus. E não havendo justiça e juízo de Deus, não tem igreja glorificada. Ou seja, o capítulo de número 6 até o capítulo de número 22 de Apocalipse não vai ser manifesto e revelado. Então alguém precisa desatar esses selos urgentemente. Porque senão a humanidade está perdida. Ninguém agora tem a capacidade de abrir esse livro. João está chorando. Aí o ancião chega até João e fala: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Quando João vai virar, ele vai pensar que ele vai ver um leão da tribo de não, ele vai ver um cordeiro. Mas é um cordeiro diferente. A Bíblia vai dizer que esse cordeiro não tem 2 chifres, esse cordeiro tem 7 chifres. Chifre significa força, 7 é o número da plenitude, ou seja, está revelando que esse cordeiro é diferente, ele é onipotente. A Bíblia vai dizer que esse cordeiro tem 7 olhos. 7 é o número da plenitude. Olhos, aleluia, significa plenitude de Deus. Ou seja, ele vê todas as coisas e sabe tudo aquilo que está acontecendo. João tem a revelação de que esse cordeiro, ele é onipotente, mas ele também é onisciente, onipresente. Ele é o Todo-Poderoso, aleluia, glória. Você tem noção do Deus que você serve? Você tem noção do Jesus Cristo que você adora? Não é esse pobre coitado que a Igreja Católica aponta, é o Todo-Poderoso que tem poder nos céus e na terra. Já foi falado aqui: eis que é me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem poder no céu, ele tem poder na terra. Ele disse que tem as mãos a chave de Davi, ele tem a mão, aleluia, a chave do inferno. Ele tem todo o poder, é o Jesus que nós servimos. João, ele vai virar, ele vê esse cordeiro. Agora imagina só, pega a Bíblia, pastor, por gentileza, pega a Bíblia. Imagina agora, não tem pessoa melhor para representar. Imagina agora o que está sentado no trono. O cordeiro nesse exato momento é revelado. Todos contemplam o cordeiro. E ele chega até aquele que está sentado no trono. Ele pega o livro, só ele tem esse poder. Ergue o livro, aleluia, glória a Deus. Imagina agora o cordeiro, naquele grande culto pentecostal, todo mundo parando, João chorando, ele para de chorar, enxuga a lágrima dos olhos, e ele está com o livro nas mãos, aleluia. Nesse exato momento começa de novo os louvores, é nesse momento que começa a festa no céu de novo, aleluia, glória a Deus. E aí eles começaram a cantar: digno és, é esse novo cântico. Não havia esse cântico ainda, porque o cordeiro não era revelado, mas o cordeiro foi revelado.
pastor Carlos. Aí sabe o que acontece? Eles começam também a trazer um novo cântico, porque o Cordeiro foi revelado. Então nós vamos ter que trazer um novo cântico para ele, porque ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então o que nós vamos cantar? Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fois morto, e com teu sangue compraste para Deus todos os homens da tribos, toda a língua, todos os povos e nações, para o nosso Deus, e fizeste sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eles, quem é eles? Eu, você, vão reinar sobre a terra. Ele é digno. Diante disso, João está contemplando, aleluia, os anjos começam, agora todos a classe de seres angelicais, não é mais os 4 anciões e nem os 24, agora é todo mundo. João contempla milhares e milhares de anjos, agora adorando ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aí João contempla todos os anjos, todos, até Gabriel estava lá, Miguel também estava lá, todos os anjos estavam lá e começaram a cantar: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graça. João acabou? Não acabou não, porque não é só no céu que tem adoração, é na terra também. João, é na terra também, é aqui tem adoração. Cadê os adoradores? Levanta a mão, se coloque de pé. Começa a adorar a Ele aí nesse momento. Isso aqui é apenas a sombra que está acontecendo no céu, mas mostre para eles que você também é um adorador. Adore a Ele. João contempla toda a criação adorando agora aquele que vive e reina para todos. Mas agora não é somente o Cordeiro, agora todos vão adorar ao Pai, ao Filho e até mesmo, se não, o Espírito Santo. E toda a criação vai dizer: eu ouvi. João vai dizer: eu ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo na terra, nos mares, todo mundo, todo. Um livro um hino de 124 vai dizer: todos juntos o louvemos, aleluia, ao Senhor. E aí toda a criatura está dizendo ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja dada ações de graça, honra, glória, poder para sempre. Aí sabe o que? Que os 4, aleluia, seres viventes começaram a falar amém. E aí sabe o que os 24 anciões começaram a fazer? Eu vou me prostrar de novo como outrora lá no capítulo 4, porque tem um povo que está adorando, eu também vou adorar de novo. Ou seja, a adoração aqui na terra é válida. Você vai adorar a Ele aí, você pode adorar porque Ele está vivo, Ele vive e reina. Isso é só para quem não nega fé, isso é só para quem que recebe a palavra, isso é só para quem que ouve e prega a palavra. Ou seja, Deus vai trazer coisas novas. Deus está nesta noite dizendo: se prepare, ministério Despertando Vida, porque eu vou trazer novidade para vocês, eu vou trazer revelações para vocês, eu vou trazer coisa nova. Vocês vão viver experiências inabaláveis, aleluia, inabaláveis. Vocês vão viver experiência que jamais vi. Oh glória, imagine agora adorando, e nós estamos aqui para adorar ao Senhor, aleluia, vamos adorar a Deus. Teu nome é sobre tudo. Adore a Ele, irmão. O que me resta fazer é adorar. O que me resta fazer é adorar e proclamar que o reino pertence a Ele, o poder pertence a Ele, a glória dele. Já percebeu como é que vai ser no céu, né? Já percebeu como é que vai ser no céu, né? Você vai estar lá. Você vai estar lá. Nós vamos adorar lá. Nós vamos cantar naquele lindo coral.
Pastor Paulo Barroso, nós vamos cantar naquele lindo coral. Nós vamos estar lá, aleluia. Eu estarei lá, você vai estar lá? Oh, glória a Deus. Mas você também, que precisa voltar para Jesus, que precisa entregar a tua vida para Jesus, quer viver essa experiência, se alegrar, vem aqui à frente você. Se existe alguém aqui que ainda precisa aceitar a Jesus como seu Salvador, não deixe para depois. Não deixe para lá. Se por acaso tem alguém aqui, eu não tenho aqui escrito, mas se por acaso tem alguém que está ao seu lado, que você percebe que não é crente, convide ele para vir aqui à frente. Se tem alguém que está afastado do caminho do Senhor, vem aqui à frente urgente. Eu quero estar com você lá. Oh, glória! Oh, glória! Tem mais? Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Deus é maravilhoso, irmãos. Não tenha dúvida que é a melhor escolha que você já fez na sua vida. Não tenha dúvida de que a melhor coisa que você fez foi se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, movimento, tem pessoas que ficam falando, isso é nada. Jesus está no meio. Quando Jesus está no meio da igreja, tem salvação, tem cura. Deus está curando vidas aqui nesta noite. Tem renovo, Deus está renovando vidas aqui nesta noite. Pode vir aqui à frente, pode vir. Já recebeu um presente da parte de Deus aqui, ó. Uma Bíblia novinha, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos orar por ela. Estenda a mão para cá, pastor Gomecino. Meus irmãos, vamos orar pela jovem. Qual é o nome dela? Fernanda. Com certeza, creio que foi a melhor escolha que você fez em ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, irmãos, e orem pela essa jovem. Nosso bendito Deus, nosso Pai Celestial. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez. E agora para orar, Senhor, por esta jovem Fernanda, que nesta noite, Senhor, tomou uma decisão. E com certeza, Senhor, foi a melhor e maior decisão que ela tomou na sua vida. Peço que seja com ela, Senhor. Ajuda, esteja com essa jovem em todos os passos da sua vida a partir de agora. Visite as suas famílias, Senhor, que tenham a graça, que tenham a proteção e que eles recebam bênção através da decisão que ela tomou. Ajuda e fortalece e dá graça para resistir aos impactos e intempéries negativos que naturalmente virão. Mas o teu Espírito, Senhor, estará sempre com a tua filha para proteger, guardar e segurar e sustentar até a sua vinda para levá-lo para estar contigo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Glória a Jesus, Deus abençoe. Assente por um minutinho só, queridos. Permita-me, desde já,